a gente ficou uns 2 anos, né, porque é antes da catequese. Aí depois que a gente ficou na infância missionária, que tinha umas tias, né, cara, quase igual o Mark e a C, a gente era bem novinho, e a gente já tinha um interesse pela igreja, mas não era tão focado como hoje, né? Então a gente começou na infância missionária e a partir de um tempo a gente começou na catequese, todo mundo junto, né? Algumas turmas eram diferentes uma da outra, não eram todos os servos juntos do agro, mas tinham a maioria do que é hoje. Então a gente começou na catequese, fez a perseverança, tudo junto, e depois a gente começou com vários outros grupos, né, de jovens, não da renovação carismática, mas primeiro teve um grupo de jovens que era o GENC, Jovens em Missão de Cristo, que foi o Rodrigo e o pai do João Marcos que criou esse grupo. E eu ainda não era desse grupo. A gente ia lá no grupo de oração que tinha, grupo de jovens que tinha na igreja do Rosário, que era do pessoal mais velho, mas como a gente era muito novinho, o pessoal não deixava a gente participar muito, sabe? Então a gente participou um pouco do GENC. Eu não fui tão presente como os outros servos, mas eu participei também de algumas atividades. A gente até para jogar bola, assim, eu acho que atraiu bastante, sabe, o entretenimento das atividades que tinha no GENC, não só por estar ali rezando, porque eu acho que a igreja não atrai só na oração, não atrai só ali no grupo, mas atrai também no momento de lazer, né? Igual a gente ia por causa do futebol, a gente ia no GENC por causa do futebol, não sabia nem rezar o Pai Nosso. Mas estava lá. Aí acabou esse grupo de jovens. Aí o Rodrigo, o João Marcos e o Deison, né? O Dum, todo mundo conhece ele como Dum. O João Vitor também era servo desse grupo e criaram um grupo de oração, que no caso hoje em dia é o Agnus Dei. Então, aí depois eu acho que de uns 5 meses que já tinha criado o grupo, tinha uma missa jovem, né, que tem até hoje na Matriz. O Marden, o Pablo e a Geise, que era do Ministério de Música antes, me chamou para cantar um salmo. E eu não cantava, né? Não cantava assim na igreja ainda. E fui nessa missa jovem e cantei com o salmo para o grupo do Agnus Dei, para o Ministério de Música. Aí depois disso, eu falei que eu interessava, sabe, em ser mais próximo de Deus. Eu queria aprender, eu queria conhecer, eu queria saber como era a vida na igreja, a vida de um servo. Antes de ser servo, eu já falava todo mundo que eu era, mas nem era. Aí, o Rodrigo, junto com o Thales, né, do Grupo Monte Sinai, quando eles estavam fazendo uma pregação na Igreja Nossa Senhora do Rosário, eles falaram: por que você não participa do Agnus? Por que você não aproxima mais? Aí eu falei: não, eu quero aprender, eu quero ser do Agnus, mas aí tem que ter um processo, né? Todo um processo antes de você virar um servo. Então eu fiquei com o meu nome em oração 1 ano mais ou menos no grupo do Agnus Dei. Aí quando chegou nessa pregação do Thaleson, eu me senti muito tocado. Foi aí quando o coordenador, na época que era a Gabriele, me chamou para participar do Agnus. Então eu entrei no início foi como perseverante, mas eu era do Ministério de Intercessão, não do Ministério de Música. Só cantei o salmo dessa vez, mas entrei no Ministério de Intercessão. E fiquei pouco tempo no Ministério de Intercessão, mas eu gostava bastante porque eu acho que foi um ministério que me aproximou mais de Deus do que a música, como fala, entrar direto, né, no Ministério de Música. Então, comecei no Ministério de Intercessão e foi lá que a gente aprendeu, né, como que fazia as orações e como que fazia tudo. Aí, eu entrei no grupo e depois de um tempo eu fui convidado a ser do Ministério de Música do Agnus Dei. Então, aí a gente ficou muito tempo no grupo do Agnus, acho que uns 2 anos, até que eles cobraram a nossa formação para ser servo. Porque a gente era do grupo, mas a gente não tinha todas as formações
que precisava para você ser um servo, né? Pelo menos estar correto dentro da renovação. Então a gente pegou, virou o Ministério Grupo Nossa Senhora do Rosário, Ministério Jovem, que era um ministério dentro do Grupo Nossa Senhora do Rosário. Porém a gente não era um ministério de frente, era um ministério jovem que só apoiava. Então eram todos os servos com intercessão, entendeu? Bacana, curti. E assim, achei bem interessante saber assim, dessa trajetória, porque você falou bastante do grupo de oração do Agnus. Eu, assim, particularmente falando, eu já fui em alguns grupos, em alguns encontros assim, e não é querer puxar saco nem nada, mas eu senti e vi que são pessoas assim que têm aquilo que vocês falam muito, tem muito fogo. E a gente sente, sabe, uma presença assim tão grande, sabe? É como se, tipo assim, Jesus encarnou estivesse lá. É uma coisa muito louca, muito bom mesmo. Porque parabenizar aí, porque, cara, vocês mandam bem demais. Amém. E ser servo do grupo influenciou, assim, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, nas suas decisões, também opiniões. A partir do momento que você, igual você falou aí, que começou como, acho que perseverante, a partir desse momento, teve uma influência muito radical na sua vida, no geral? Sim, eu sempre fui com um pensamento muito aberto em questão de igreja, em questão de ser servo, de ser uma pessoa que não é tão dentro da igreja. Como assim eu posso explicar? Antes de entrar na igreja, você tem um pensamento muito mais mundano, né? Então você não sabe discernir muito bem o que é certo, o que é errado, o que é bom para você, o que não é bom. E eu acho que me influenciou muito na minha forma de agir, de pensar, foi que, vamos supor, eu fazia alguma coisa na rua que eu achava que era pecado, e quando eu fazia, eu não estava nem aí antes, né? Não estava nem aí, falava, pecado, eu vou, confesso, amanhã eu peco de novo, vou lá e confesso de novo, e ia desse jeito. É uma relação muito monótona. Então, depois que eu entrei, me influenciou muito na minha forma de agir e de pensar, porque eu fazia uma coisa, eu queria confessar, alguém me convidava para fazer alguma coisa, eu achava que era errado, eu não queria fazer. Então, eu tive esse discernimento, sabe, de querer fazer o certo, de querer ser o certo. Até porque, antes de ser do grupo de oração do Agnus Dei, eu tinha uma banda, né, que todo mundo sabe, e eu deixei a banda, eu deixei tudo que eu fazia, que era shows, fazia de tudo. Deixei porque eu achava que o certo era eu ficar só no Ministério do Agnus. Entendeu? Então eu falei, vou deixar de fazer tudo que eu faço agora para me focar no Agnus. Pelo menos até eu ter o discernimento de saber o que era certo e o que era errado. Que se eu estivesse fazendo uma coisa por fora da igreja, era errado. É lógico que muitas coisas que você faz, pessoal, não é errado, mas você tem que saber discernir, saber identificar o que é bom e o que é ruim para você. Foi meio que tipo, não sei se eu posso falar que tem divisor de águas, mas foi meio que assim, foi meio que uma direção mesmo, né, que te deu, tipo assim, uma coisa, por exemplo, que você fazia antes que às vezes você nem tinha consciência de que era errado, mas a partir do momento que você começou a ter todo um conhecimento, toda uma experiência, você foi percebendo que era, né? Porque, igual você falou, antes de entrar, era uma coisa muito monótona. Era só aquela coisa de ir lá, missa no domingo, errou, vou confessar, mas, tá bom, pronto, acabou. E aí você descobriu que não era só isso, que a sua relação com Jesus não era só isso dali, que tinha muito mais para ganhar nisso. Show. E o que mudou, assim, tipo, você percebeu logo de cara, a partir do momento que você entrou pro grupo, a partir do momento que você realmente
abriu seu coração e aceitou Jesus na sua vida, e o grupo do Agnus, o que você percebeu logo de cara que mudou na sua vida, assim, tipo, nossa, isso mudou muito, isso teve influência por causa disso? O que você acha que foi, assim, muito radical, assim? Eu acho mais no meu modo de, como eu já falei, no meu modo de agir e pensar. Eu acho mais o coração, sabe? Eu acho que quando você está fora da igreja, quando você não conhece mais Deus, você é uma pessoa muito amarga, uma pessoa muito egoísta, uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa muito vaidosa. Então, essa forma de agir e pensar mudou muito isso. Eu acho que mais no meu coração. Porque você vê uma pessoa na rua, você sabe que tem gente que vem, né? Me dá uma esmola, me dá alguma coisa para eu comer. Muitas das vezes a gente é egoísta, né? A gente, vou não te dar dinheiro, você vai sair, você vai comprar outra coisa. A pessoa me pede ajuda, não só de financeiro ou de alguma coisa de comer, mas de qualquer coisa, eu quero ajudar. Porque eu acho que todo mundo precisa de ajuda, né? Todo mundo eu tenho. Então, sempre tem brincadeiras, né? Brincando muito, mas é sempre tentando ajudar, sempre tentando levantar, sabe? Ninguém nunca lá no grupo caiu, parou de ir na igreja e alguém falou, não, deixa pra lá. Não, mas sempre todo mundo, principalmente até o João Marcos, sabe? É uma pessoa que, se você estiver mal no grupo, ele observa que você está mal, vai lá, pergunta o que está acontecendo, se é algum problema pessoal, se é algum problema espiritual, e sempre está ali para ajudar, sempre está ali para te orientar, fazer uma coisa melhor. Aí vai de você, né? Saber o que é certo ou errado, se o que a pessoa está te falando é certo, se é bom para você. Então, é uma coisa que muda muito, sabe? Eu acho que o coração, você ter Deus no coração, você quer fazer o bem para as pessoas, você quer ajudar as pessoas, você quer fazer de tudo para estar ali fazendo uma coisa boa. Tipo assim, você foi falando aí, eu fui pensando aqui comigo mesmo, nas coisas que você foi contando pra gente. Tipo assim, a igreja não ajuda só na questão espiritual, na questão, tipo, de ter consciência de uma missão religiosa, não só do que é o certo e o que é errado, mas traz para nós aquilo que muitas das vezes as pessoas nascem até sem, que é a humanidade. O fato de você querer agora ajudar as pessoas, às vezes mesmo sem nem poder, sabe? Precisando, faltando até para você, mas querer ajudar já é assim uma coisa única, porque é muito difícil você encontrar alguém hoje que realmente seja generosa e que seja humilde de coração, sabe? Então, tanto Jesus quanto as doutrinas da igreja, tudo que a gente aprende, traz para nós essa humanidade que a gente com o tempo vai perdendo. E eu achei muito interessante o que você foi falando aí, e os exemplos que você foi dando, não é uma coisa assim de outro mundo, sabe? Tipo assim, eu tinha milhões e dei pros pobres, uma coisa assim, sabe? Foi uma vivência que todo mundo tem. Todo mundo aqui, por exemplo, anda no centro da cidade, vê as pessoas aí precisando de alguma coisa e tal, e nem sempre tem a mesma ação que a sua. Sim, e ser igreja não é ser só um servo, é ser amigo, é ser companheiro, que é uma coisa também que eu acho muito interessante. Até o grupo Agnus aí mesmo, a maioria das vezes você precisa tomar uma dor muito grande para você aprender, né? O grupo do Agnus vem de uma dor muito grande, vem de muitas histórias, não só de uma. Quem conhece a história do Agnus, né, sabe como que foi. Então, todo mundo precisou tomar muita coisa, muitas dores, sofrer muito para ser o que é hoje, para ser um grupo que é mais caridoso, um grupo que quer ajudar, que quer acolher, sabe? Então, acho que ser igreja também é isso, não é ser só um servo, só ir na missa, ajudar a ir na igreja, não, mas é ser tudo, é ser dele, o exemplo de Deus. Não é só... É aquele negócio, não é querer a graça só pra si, não é querer os resultados só pra si. Assim, a gente tem o exemplo de Jesus mesmo.
tudo que ele sabia, tudo que ele era, não ficou só para ele, sabe? Tudo que ele era, ele deu para todo mundo, ele ensinou para todo mundo. Então, assim, a gente ter aquilo de mais precioso que a gente tem, que é Jesus, e a gente poder, em pequenas coisas, até nas grandes, e dar para outras pessoas, compartilhar, ensinar, mostrar, pelo menos eu acho que é um dos maiores e melhores presentes que a gente pode dar para alguém, que a gente pode mostrar para alguém, porque a diferença que Jesus faz na vida de uma pessoa é muito grande. As coisas que você mesmo está contando aí pra gente, a gente pode perceber a diferença que ele fez na sua vida, tanto da época que você tinha contato, mas não conhecia profundamente, e depois que você passou a ter um contato íntimo. Então, assim, é uma ação muito admirável. E um pouco do Agnus, que, igual você já comentou bastante aí, falou que é um grupo que veio de momentos ruins, pessoas que passaram por momentos ruins para crescer e serem o que são hoje. Conta um pouco para a gente da trajetória do Agnus e também da questão do funcionamento dele, de como que cada pessoa serve lá dentro, como que cada pessoa está disponível para levar Jesus aos outros jovens. Então, o Agnus funciona, ele é um grupo da Renovação Carismática Católica, né? Então, eu quero falar um pouco, né, para uma pessoa que se interessa também, nem ser um servo como a gente sempre se interessou. O Agnus, para você entrar no grupo de oração, né, como o Agnus, não só como o Agnus, como um tanto de grupo de oração que tem, né, daqui dentro da Fronia, da Diocese, você precisa passar por um processo de formação, né, que vem experiência de oração, aprofundamento de dons, São Paulo Apóstolo, né, que é o EPA, e a sua própria formação específica pelo seu ministério. Então tem a base. Então aí depois que você passa dentro desse processo de formações, aí você vai começar a perseverar. A formação nem é só para, assim, a gente pensava isso bem no início, né, que era eu quero entrar no grupo, então eu quero fazer formação, né? Como o Agnus não foi assim pensando em servir, só servir, mas a gente queria formar porque queria aprender também, entendeu? Porque eu acho que é muito importante hoje em dia uma formação para você fazer uma oração para alguma pessoa, para você saber o que você vai ajudar a pessoa. Então, aí você passa dentro desse processo que o Agnus passou, depois que a gente saiu do grupo do Nosso Senhor do Rosário, a gente passou por esse processo quando a gente estava no grupo. Aí depois que a gente concluiu, né, a gente fez o primeiro retiro do Agnus Dei, que ainda era grupo Nossa Senhora do Rosário. E depois desse tempo a gente virou grupo de oração Agnus Dei. Era grupo antes de oração Agnus Dei, porém como não tinha formações, a gente ficou durante 2 anos fazendo essas formações, entendeu? Aí depois saiu do grupo Nossa Senhora do Rosário, assim, saiu assim, né? Não afastou. A gente continua sendo grupo Nossa Senhora do Rosário até hoje, porém a gente desceu para a Matriz e lá a gente procurou mais formações, né? Cada um específico pelo seu ministério. Então a gente formou um ministério de música, um ministério de intercessão e o pessoal que faz a pregação. Mas o grupo Agnus Dei, ele é um grupo que hoje em dia o pessoal fala que é bombril, né? Que é mil utilidades, faz de tudo. Então quem canta, prega, intercede, ajuda no que precisar, vice-versa, né? Só os que pregam que não é de ministério de música. Mas o grupo do Agnus, todo mundo faz todas as funções, todo mundo, até eu, quando era bem no início do Agnus, era muito pregação, era muito eu, o Pablo, o Rodrigo, ainda não tinha o Daniel, ainda não tinha o pessoal, a Karen, né? Não tinha o pessoal que pregava. Então a gente, antes de ser só música, a gente era pregadores, a gente foi intercessão, a gente foi acolhida. Então é uma coisa que eu acho muito bacana também, sabe, no grupo de oração. Todo mundo tentar fazer de tudo, sabe? Porque aí você conhece Deus também nas pequenas coisas, sabe? Não só
não só, eu canto, o Gabriel canta, então o Gabriel não faz nada. Não, a gente tem o nosso núcleo, que tem que ir no núcleo para você tirar as palavras, para você tirar os momentos. A gente chega antes do grupo, a gente resolve o que a gente tem que fazer, trabalha no que tem que fazer, né? E aí, tem muitas pessoas que acham que é muito fácil, né? Ser um servo, chegar ali no grupo de oração, ver tudo enfeitado, ver o som, ver o ministério cantando ali legal, o pessoal pregando, mas por trás disso eu acho que tem muita essa unidade, sabe? De todo mundo querer fazer o melhor, todo mundo querer ajudar ali na ornamentação, a varrer o chão, a montar o som, a rezar junto, sabe? Que é uma coisa que o João Marcos fala muito, que é essa união de também a gente não só rezar para as pessoas que estão no grupo, mas a gente do nosso grupo também rezar por nós mesmos, né? Eu rezar para o João Marcos rezar para o Pablo pela Laila, e ter essa união, sabe? Essa unificação ali de ministério, de tarefas para fortalecer todo mundo e todo mundo conhecer um pouco de cada ministério. Interessante. Ó, gente, o convite, né? Quem tiver o interesse de se tornar servo ou só mesmo conhecer o grupo de oração mais jovem, né? Mais voltado para as pessoas mais juvenil, o Agnus Dei, que dia? Acontece no sábado, às 20 horas. Tá aí o convite, galera. No sábado, dia que ninguém faz nada, 8 horas, lá na Matriz. Santo de Fé. Isso aí. Aqui do Matriz. E você, né, comentou com a gente que antes de todo o processo que você teve uma banda que você decidiu largar e tal. A gente sabe que você é cantor, inclusive canta muito bem, e tem uma banda no momento, né? Tem uma banda, e eu queria que você contasse pra gente um pouco da banda e como que você concilia a banda, a questão de se apresentar, de fazer show, tanto com a questão de servir dentro da igreja, na comunidade, mas também na sua questão pessoal, sabe? Porque igual você falou antes que tinha deixado a antiga banda para poder se formar, para poder ter um norte. E agora, como que tá toda essa situação? Então, quando a gente criou a primeira banda, foi quando eu era bem novo, eu tinha uns 12, 13 anos, quando a gente começou a cantar. Então, eu queria até falar isso, que eu acho uma coisa muito bacana. Assim, eu falo mais na nossa caminhada, no Ministério de Música do Agnus, praticamente. Então, eu sempre tive uma banda e sempre toquei, fiz shows. Aí, como eu falei, eu era uma pessoa que era muito fechada, uma pessoa que era muito, assim, não sabia discernir o que eu queria. Então, de início de um grupo de oração, você ainda está com um pensamento muito fechado, você não está com o seu pensamento muito aberto. Então, para você conciliar a banda com o Ministério de Música, com o grupo de oração, com a sua vida da igreja, com a sua vida pessoal, era muito difícil. Porque eu queria cantar, eu queria fazer show, mas ao mesmo tempo a igreja falava que não era muito bacana fazer, né? É lógico que a igreja não proíbe, porém ela te instrui a fazer uma coisa bacana, né? Uma coisa saudável, uma música saudável, uma música que não vai te levar ao pecado, né? Uma música que não vai te destruir. Então, eu sempre tive a banda. Aí, quando eu comecei no grupo do Agnus, eu deve que já tinha uns 17, 18 anos. Acho que até uns 18 anos. O grupo tem uns 5 anos, 6 anos. Então, aí a gente parou. Aí eu falei, agora eu não quero mais. E eu só tocava, não cantava, né? Antes. E no começo eu não cantava, eu só tocava. Aí, quando eu entrei no grupo do Agnus dele, toda vez que a gente fazia uma viagem para fazer shows, um amigo nosso rezava quando a gente estava indo de ônibus ou de van para algum lugar,
e rogava uma santa. Toda vez ele falava: Santa Cecília, rogai por nós. Aí todo mundo falava: Santa Cecília, rogai por nós. Aí eu falei: olha, quem que é essa Santa Cecília? Eu não conheço, não. Aí eu falei: a padroeira dos músicos. Aí eu me interessei, falei: eu quero saber sobre essa santa. E a gente começou a cantar no Agnus, que era um ministério horrível, um ministério de música horrível. Horrível mesmo, todo mundo lembra. Pablo. Nossa Senhora, era bem horrível. Então, ninguém sabia nada, só cantava, achava que estava no tom, achava que estava cantando bonitinho, mas estava tudo feio. Só que o pessoal estava ali, né, para rezar no de criticar o grupo. Pois é, eu já estava lá para rezar e no de criticar o grupo. Aí eu fui, em um dia eu estava subindo eu e o Pablo na Rua da Matriz, a gente entrou na Livrocó para comprar escapulário. Aí eu falei: só tem Santa Cecília aqui? Aí o Ellen, né, da Livrocó, falou: tem. Aí ele me mostrou uma imagem pequenininha do tamanho de um copo. A gente comprou e falou: tem como você me contar dessa santa? Eu falei: não, tem um livro aqui de música. Esse livro tem a consagração do músico, a consagração se você entrega a sua voz para Deus. Aí eu comprei o livrinho, perguntei ele, tirei umas dúvidas e a gente leu esse livro. Aí chegou em casa, a gente leu, eu li primeiro, depois eu passei o livro para o Pablo, e a gente leu esse livro. Aí falava de Santa Cecília, contava a história de Santa Cecília, como foi, né, a história dela, como era aquele livro ali, como era a consagração, o que você precisava fazer para consagrar essa santa. Aí a gente foi e leu, e eu interessei demais. Aí eu falei assim: gente, vamos consagrar esse ministério do Agnus, pelo amor de Deus, a Santa Cecília. Vai que Deus concede um milagre ali. Vai que Deus, né, concede um milagre ali através de Santa Cecília. Então vamos consagrar o ministério? Aí começou. A gente fez a consagração pessoal, essa santa. Não é a consagração, né, deixando bem claro aquela da correntinha. Não é desse jeito, é bem diferente. É uma coisa mais espiritual também. Aí a gente foi, e todas as vezes que a gente ia cantar, que eu acho que foi até numa formação, que foi de aprofundamento de dons, que foi lá em Piuí, a gente foi cantar. João Marcos nem bateria sabia tocar, achava também. Aí foi todo mundo, a gente foi e começou a rogar todas as vezes: Santa Cecília, rogai por nós. E todas as vezes, alguém esquecia, alguém falava: não, Santa Cecília, rogai por nós. Então a gente começou a ser muito devoto dessa santa. E todas as vezes que a gente ia cantar, todas as vezes que a gente ia fazer uma oração, qualquer oração, podia ser uma inicial de grupo, a gente rogava Santa Cecília. E foi passando o tempo, eu acho que a gente que Deus deu um dom, sabe? Eu acho que muito bacana para todos do Ministério de Música do Agnus, até pelo que toca, pelo que canta. E foi uma coisa que foi muito rápido, sabe? Bem fora do normal. Foi uma coisa que aconteceu de repente. A gente estava ali, aquele ministério que não queria nada com nada, com aquele ministério que já começou a querer ser mais, querer aprofundar mais, cantar para Deus, querer fazer uma coisa bonita para Deus, né? Com todo o discernimento também do mundo, né? Porque a gente sabe que a igreja, ser um servo, ser um ministro de música, não é você querer ser melhor que outro ministério de música, querer ser melhor que outro músico, não querer ser bonito para as pessoas que estão assistindo, mas querer fazer o bonito para Deus. Então até eu mesmo sempre falo: não, gente, tá feio, vamos fazer uma coisa melhor, vamos mostrar para Deus que a gente é capaz de fazer melhor para Ele, mais bonito para Ele, porque a gente não está aqui para cantar para pessoas, a gente está aqui para louvar a Deus através do nosso dom. Então, se Deus deu esse dom para a gente, vamos usar com toda a força do mundo, entendeu? Vamos fazer uma coisa bacana, vamos fazer uma coisa que vai tocar o coração de uma pessoa, mas não pelo que está bonito, mas pela espiritualidade, pela nossa ministração, através do amor de Deus. Então a gente consagrou o nosso ministério, e hoje todo mundo é muito devoto de Santa Cecília, e eu levei Santa Cecília para o ministério de música do Agnus, e a gente está até hoje. E falando um pouco da banda, como
antes não tinha esse discernimento de saber o que era certo e o que era errado, o que era o bom e o que era o ruim. Agora, depois que parou tudo, né, todas as atividades da igreja, eu nunca consegui parar de cantar. Acabou a banda, a gente cantava em casamentos, a gente cantava em outras coisas, cantava na missa, cantava em outras coisas, mas nunca parou com nada. Então, aí nesse momento que deu a pandemia, a gente falou, gente, vamos voltar, mas vamos fazer só uma brincadeira, né? Vamos fazer só uma live, só pra gente brincar, que a gente gosta de cantar também, não só músicas da igreja, não só ministrar músicas da igreja, mas a gente também gosta de cantar outras coisas. Aí a gente foi e fez uma live. Aí depois que a gente fez a live, o pessoal quis dar continuidade de novo. Então a gente foi, deu continuidade, voltou, né, com todas as medidas possíveis, né, por causa da pandemia. Então, enquanto o Agnes não volta, a gente ainda está fazendo shows, a gente está focando. Ele ainda tem uma vontade de ter uma música da minha autoridade gravada, sabe, a gente lançar uma música. Então eu ainda tenho esse sonho, não sendo profissional, mas eu tenho vontade de ter uma coisa registrada para mim, na minha vida, até porque eu sempre cantei. Então, aí a gente está na atividade ainda com a banda, mas sempre quando a gente tem algum compromisso da igreja, a gente dá preferência para a igreja. A gente sempre vai atender ao pedido da igreja, ao chamado da igreja. Eu achei assim, eu pude perceber com tudo que você foi falando, uma sabedoria, sabe? Porque tudo que você contou pra gente, não falo só das perguntas, mas de tudo que foi falado aqui até agora, eu consegui sentir, através das suas palavras, que você não adquiriu só uma inteligência, mas você conseguiu adquirir uma sabedoria, tanto para si, mas para as outras pessoas, porque o fato de ter levado Santa Cecília para os seus amigos, não fugiu a palavra, pro ministério, e tipo assim, não só ter levado Santa Cecília, mas ter levado seus amigos a terem um encontro com ela, a aprender mais, a perceber que não sabia o suficiente e que precisava aprender mais, precisava aprimorar mais os dons que tinha. E assim, eu acho que o que me deixou mais, eu não sei se é contente, se é emocionada, assim, que eu achei mais bonito, mas é que vocês, assim, estão sempre abertos para tudo. É igual vocês cantam, né? Ok, tem ministério de música, cantam, beleza. Mas se precisar, se falar assim, Gabriel, cara, a gente tá precisando de alguém lá na cozinha. Vocês estão abertos para isso, sabe? Então, eu sempre ouvi falar que a gente tem os nossos dons. Por exemplo, assim, você nasceu com dom para cantar e tudo mais. Suponhamos que, sei lá, eu nasci com dom para falar, para orar para as pessoas, não sei. E eu sempre tive essa visão de que se eu nasci com tal dom, é aquele ali que eu tenho que focar, aquele ali que eu tenho que seguir, que eu tenho que aprimorar e aprender para poder colocar em prática, porque foi Deus que me deu, eu tenho que colocar em prática para as outras pessoas. Mas como você foi falando aí, eu pude perceber que não é só aquilo que eu tenho já, sabe? Você tem o dom para cantar, mas se precisar, você tem um interesse para ter o dom da palavra, sabe? Para falar para as pessoas, para receber alguém, sabe? Eu acho que o dom pode ser definido em Espírito Santo. Que se Deus te deu o dom, Ele te deu o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele não é só uma coisa. Ele é amor, Ele é esperança, Ele é o caminho, Ele é luz, Ele é água, Ele é fogo, Ele é tudo, né? Então eu acho que não é
o dom. Você tem um dom de alguma coisa? Não, Deus te deu o Espírito Santo. Então, te deu o Espírito Santo te capacitando para você fazer um tanto de coisa, não só uma coisa, entendeu? Então, eu acho que não se resume só em dom, mas sim o Espírito Santo. É aquela coisa, né? Nossa, gente, perdão. Problemas técnicos. Tipo assim, você falou aí que é do Espírito Santo. A gente tem que estar aberto para isso, né? Porque não ia adiantar nada. Por exemplo, assim, igual você falou aí do Pablo, mas não ia adiantar nada se você chegasse e falasse: olha, Pablo, eu preciso que você ajude a galera lá a montar um altar bacana para Nossa Senhora Aparecida, porque é o mês dela, o dia dela e tal. Se ele, por exemplo, não tivesse aberto o suficiente para receber aquilo, porque, como dizem, né, Jesus, o Espírito Santo, Deus, enfim, são muito educados, não vão invadir o seu espaço pessoal sem que você permita. Então, assim, se você não tiver aberto àquilo, você pode sim continuar fazendo o seu dom que você sempre teve, mas nunca vai crescer de uma forma geral na comunidade, de uma forma geral também para si. E eu achei muito interessante isso aí que você falou, porque é uma questão que, falando assim, de uma forma pessoal, abriu muito, porque eu achava que, igual a gente tem aqui o Ministério de Música aqui, a gente canta na missa e tal, se tiver um encontro a gente tá sempre ajudando. Eu, inclusive, ajudo a galera a cantar, se precisar fazer uma oração e tal. Mas eu fico só ali. Eu pensava comigo, se Deus me deu esse dom pra cantar, eu vou ficar só ali, pronto, acabou. Agora você já aprendeu, você já teve o discernimento de saber que você está aberto para fazer tudo, né? Exatamente. Antes de um outro momento que a gente preparou aqui com você, a gente sempre costuma ler os comentários do Facebook. A gente sempre costuma, né? Porque a galera tá sempre aqui comentando e tal. A Joyce Mara, ela perguntou qual a idade máxima para frequentar o Agnus. Não tem idade. Não tem idade. É um grupo jovem de oração, né? Porém, é um grupo que está aberto para todas as idades. Lógico que tem também uma restrição de menor idade, assim que eu falo. É uma pessoa que tem só de 13 anos para cima. De 13 anos para baixo, a gente recomenda a pessoa procurar o IAC, procurar um grupo para se aprofundar mais, para conhecer primeiro a Deus, né? Antes de já ir para um grupo de oração, que é uma coisa mais fogo, né? Uma coisa mais espiritual. Então a gente recomenda a partir dos 13 anos a pessoa ir no Agnus Dei. Mas agora, limite de idade não tem. Aí é até... Aqueles, né? Enquanto o fogo estiver pegando, só vai. Vai queimando. Verdade. A Jaqueline Costa fez uma piadinha e falou que os velhos também podem. Claro. E vão muitas pessoas idosas no grupo. Então não tem restrição não, gente. Aberto para todos. Convite tá aí, gente. A Joyce Mara ainda comentou: sei que sou jovem ainda, mas é bom saber. Aqui, ó, lá embaixo agora ela comemorou. Tá convidada. Tá convidado, tem um convite para vocês aí que estão nos assistindo aí. A Janaína Costa, ela perguntou se tem uma idade mínima, igual você comentou aí que tem umas pessoas que vocês recomendam, se for jovem demais, um IAC, uma coisa assim. Mas tem alguma idade que você fala, não, a partir dessa idade pode estar indo sem problema nenhum? A partir dos 13 anos a gente recomenda que pode ir. A partir dos 13 anos. É claro que também tem muitas... Também depende muito, eu acho que da maturidade, da espiritualidade da pessoa. O grupo do Agnus começou com a coordenadora que tinha 13 anos. E era um grupo de jovens. Então, é mais da espiritualidade. Se uma pessoa não está preparada, uma pessoa não tá, nunca foi na igreja, nunca conheceu nada, aí assim a gente recomenda a pessoa procurar o IAC, procurar o MAC,
procurar outro movimento para estar se aprofundando mais, para depois ela já estar acompanhando o grupo de oração. A Josiane posta a mesma pergunta, até bastante interessante, que inclusive a gente não fez aqui. Pelo que parece, você está sempre bem à frente das coisas, sempre teve, por exemplo, assim, sempre à frente, não vou falar da coordenação porque não é uma coisa que eu sei, mas você sempre teve, pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi, dirigindo a galera lá do grupo, sempre, olha gente, vamos fazer assim e tal. De toda essa experiência que você tem, de tudo que você realmente já coordenou, qual que foi o maior desafio estando à frente desse ministério? Então, no grupo, primeiramente, no grupo do Agnus Dei, a gente tem o nosso coordenador, que atualmente é o João Marcos, mas a gente sempre foi muito unido, né, como a gente falou. Então, o Agnus, ele sempre foi um grupo que sempre tomou todas as decisões sempre juntas, entendeu? Sempre junto, todo mundo, os sérios. Então, ao mesmo tempo que o Rodrigo, que o João, que o Pablo, a Laila tá à frente, tá o Daniel, tá a Karen, tá o Anderson, tá o Marcos, então, sabe, todo mundo sempre tá à frente de tudo, todo mundo sempre quer tomar a frente para querer coordenar alguma coisa, para querer ajudar em alguma coisa. E antes de ser do CERF do Agnus Dei, dentro do grupo Agnus Dei, eu era primeiro coordenador do Ministério de Música, hoje atualmente é o Pablo. Fui coordenador da Forania, Ministério de Música, e coordenador do setor Juventude, da Matriz São Vicente Ferre. De todas essas coordenações, a que eu achei mais difícil foi a do setor Juventude, que não é assim, dentro da renovação, né, mas é um grupo que coordena ali todos os grupos da igreja, da Matriz São Vicente Ferre. Eu achei muito difícil porque a gente lidava muito com muitas pessoas, não era só um grupo, não era só o pessoal que a gente estava acostumado a estar unido. Então, acontecem muitas tribulações, muitas quedas, muitas discussões, né? Por todo mundo querer fazer uma coisa, outra pessoa querer fazer outra. Então, coisas que acontecem, né? Como eu falei já, todo mundo é humano, todo mundo está sujeito a errar e todo mundo tem um pensamento diferente do outro. Então, o que eu mais achei que foi mais difícil foi essa questão do setor de juventude, por a gente mexer com vários grupos, várias pessoas ali, né? Principalmente da matriz, né? Porque como a gente era da Forania, eram grupos de um tanto de paróquia, então a gente não tinha tanto contato, não precisava ser tão presente dentro dos grupos. Agora na matriz era todos os dias, era missa jovem, era missa no domingo, também na parte da missa é bem difícil, né? Tem muitas pessoas que não estão ali para rezar e a gente tem que tomar conta. Então eu acho que foi o mais difícil, sim, foi essa parte que você lidar com as pessoas. E a parte, uma coisa que eu acho muito difícil na igreja também, todo mundo acha que quando você sai da vida que você tem, você vai entrar na igreja e sua vida vai mudar do nada, da água para o vinho, e que não vai ter nada de ruim, não vai ter discussões, não vai ter coisinhas, né? Mas não, é do mesmo jeito, você está lidando com humanos, com pessoas, então tem que ter o discernimento para você entender, né, saber pensar, acalmar seu coração e tomar suas decisões, porque é uma coisa que pesa muito, o seu pessoal e o seu espiritual, porque muitas coisas, muitas decisões, muitas coisas que você tem que tomar frente. Então é bem difícil, sabe, essa questão do peso que você tem nas costas. Então é bacana você parar, rezar, discernir se o que você está fazendo está certo, está errado, ou se está pesando muito para você, porque tem um tanto de gente na igreja que está querendo ajudar. Então eu acho que essa decisão não cabe só uma pessoa, mas cabe a um conjunto de pessoas que vão pensar, que vão decidir, que vão discernir e vão
tomar a frente de alguma coisa. Então, dentro do grupo Agnus Dei, temos nosso coordenador, João Marcos, porém, todos ali sempre estão de acordo com as coisas que a gente vai fazer, que a gente vai tomar a frente. Então, a gente sempre procura a união de todo mundo para tomar uma decisão. Você citou aí um problema, para assim dizer, que eu acho que assim, toda a comunidade passa, principalmente todo coordenador, toda pessoa que está à frente. Você falou aí que o mais difícil foi coordenar aquela parte lá do juvenil. Isso, o setor juvenil. É aquele negócio. Você é o coordenador, mas você não pode simplesmente decidir o que vai acontecer sozinho. Tem várias outras pessoas de vários outros lugares que você tem que estar conversando, você tem que estar lhe mostrando, olha, eu acho que assim é melhor, eu acho que assim vai dar certo. E tem aquele negócio, eu não sei qual, lá que vocês trabalham na paróquia do São Vicente de Ferro, né? Lá, assim, todas as igrejas seguem católicas, seguem a mesma doutrina, mas a forma de trabalhar é diferente. Então, você vai trabalhar com o pessoal que coordena, que dirige aqui, e vai com o pessoal de lá, vai com o pessoal do São Judas e de todas as igrejas afins. São muitas pessoas que pensam diferente. Eu não sei se a maioria dessas pessoas são jovens ou se são mais velhas. Mas, assim, você é jovem. Se forem pessoas bem mais velhas que você, eu não sei, né, como que elas eram, mas às vezes poderiam até pensar, o que uma pessoa jovem como ele vai saber? Ou se for nova demais, vai pensar que você pode estar tendo uma mente velha demais, sabe? Então são muitas coisas em jogo. E, assim, principalmente se tratando de jovem, a gente não pode falar que é uma coisa fácil. Porque, principalmente jovem, tá naquele momento, naquela fase, dos 15 para cima, até mais ou menos uns 18, 19. Se calhar uns 20, que ainda está construindo um caminho, que ainda está se conhecendo, que ainda está, sabe, se identificando com as coisas lá fora. Então, eu penso que para você ter que lidar com tudo isso assim, e assim, eu sei que é um pouco de falta de educação, mas eu não sei sua idade, 22? Você tem 22. Tem gente com 22 anos não tem uma maturidade pra, tipo assim, sabe, pra saber se deve estar lugar ou não. Então, assim, deve ter sido realmente uma coisa bem complicada para uma pessoa de 22 anos, tendo que ter a mente aberta e o coração aberto para conversar e tratar com pessoas, sei lá, de 40, 30 e sei lá quantos anos. Então, assim... Sim, e isso aí acontecia muito, do pessoal falar, não vou nem discutir não, essas relações não, porque eu já tenho o triplo da sua idade e o que você sabe, o que você quer fazer. Mas assim, tinha pessoas que faziam isso, mas tinha muitas pessoas que entendiam, que sabiam o que era melhor. Vai também no discernimento, tem muitas pessoas que têm 45 anos, tem 20 que está na igreja, mas não sabe discernir até hoje o que é o certo e o que é o errado, o que é bacana para a igreja. E isso acontece muito. Tanto a gente, quando a gente começou com o Ministério de Música, muitos ministérios do nosso Rosário falavam, os meninos querem pegar o nosso lugar, os meninos querem ficar cantando as missas e tal. Aí a gente fala, não, gente, pelo amor de Deus, a gente admira muito o ministério de todo mundo aqui, de todo mundo. A gente quer ajudar, a gente nunca, sabe, ficou querendo pegar um lugar de algum ministério, querendo ser melhor que um outro ministério. A gente estava ali dentro da igreja, estava ali dentro das missas, nos cultos, para a gente somar, entendeu? Para a gente ajudar. Então, até que o pessoal vai entendendo, é bem difícil mesmo. Então, a gente
não precisa perder a cabeça, sabe? Não precisa ficar nervoso, não precisa afastar da igreja. Uma hora dá certo, uma hora vai precisar, uma hora aí você tem que estar ali para ajudar, entendeu? E, assim, admiro muito a sua maturidade e sabedoria, porque eu não posso falar muito porque no momento eu tenho 17, eu não sei como que eu vou estar aqui quando eu tiver 22, mas eu não sei se eu teria mente para isso, para ter a maturidade suficiente para tratar com pessoas assim nessa magnitude que você tratou, que você trata ainda, sabe? Porque é uma responsabilidade muito grande, porque não é qualquer coisa, são almas, entendeu? Então, parabéns, cara. Obrigado. E só para fechar aqui com os comentários, eu tava até rindo aqui comigo mesma. A Joyce, ela falou assim: sou sua fã, João Marcos. Não é só Marcos, não. Como eu apresentei no início do programa, esse é o Gabriel Martins, muito prazer. Mas tá bom. Já é só fã, Agora é só Marcos. Antes da gente fechar, gente, agora o Gabriel ele vai cantar pra gente a música do grupo, do Agnus Dei. E assim, não é um momento de oração nem nada, mas é de certa forma um momento muito especial, tanto para ele que faz parte do grupo, tanto para os meninos de lá e para nós também, porque para nós que cantamos, a música não é só para complementar, porque através da música Jesus também age, Jesus também toca. Então vamos fazer desse momento pequeno e simples um momento grande para nós, intimamente falando, para a gente pegar, às vezes a sua graça daqui agora nesse momento você não sabe. Então vamos procurar aproveitar de coração, de mente aberta. Meu amor, meu Senhor, tudo aqui exala o teu cheiro quando estou sentado aqui, tudo em mim exalta o teu nome. Vem Espírito Santo falar em mim, forma-me. Vem Espírito Santo, renova-me e usa-me. Espírito Santo, em mim, forma-me. Vem Espírito Santo, renova-me e usa-me. Me pegue em teu colo, Lembrei dos encontros que o Agnus faz e às vezes dos encontros que não é do Agnus, mas que o ministério de vocês está ministrando a música e tal. Assim, tipo, não é querer, igual eu falei mais cedo, não é querer puxar saco, mas realmente vocês têm o dom, você tem a graça e, tipo assim, vocês estão fazendo da melhor forma
possível e continue assim, continue crescendo. E uma coisa que eu achei muito linda é vocês, onde um vai, o outro também vai, onde um cresce, o outro também cresce. Então, você, Gabriel, o pessoal do Agnos também, continue assim, levando um ao outro, crescendo um ao outro e através de vocês fazendo as outras pessoas crescerem e sentirem o poder do Espírito Santo, porque é muito lindo mesmo. Parabéns. Amém. Bom, gente, esse foi o nosso encontro de hoje. Ele foi especial do DNJ, que, bom, esse ano, infelizmente, né, a gente não teve todo aquele encontro de jovens e tudo mais, né? Mas foi especial, do seu jeitinho, mas foi. E a gente chamou o Gabriel aqui como jovem, com toda a experiência que ele tem. Olha só pra você ver, ele tem 22 anos, né? Ele é novo ainda, então assim, a caminhada dele tá bem longa. Parabéns, cara, você vai crescer muito ainda. Então, assim, ele veio aqui falar um pouco pra gente sobre a experiência dele, falou do Agnos também. Inclusive, deixamos convites todo sábado, 8 horas, lá na Matriz São Vicente Ferreira. Então, pessoal, esse foi o nosso encontro de hoje. Eu espero que o coração que vocês tenham gostado. Como o Espírito Santo tenha tocado vocês. Convite para o grupo de oração de lá, o nosso também aqui, que é toda quarta-feira, 8 horas, aqui no nosso Nova Aliança. Venham, não esquece do álcool em gel, da máscara, aqui lá, hein? É importante. Siga nossas redes sociais, o Facebook, The Multishow, o YouTube também, se inscreva, compartilha, mostre seu familiar, enfim. Muito obrigada pela presença.